Olá, bem-vindo, bem-vinda às Conversas na Almofada. O meu nome é Rita Gonçalves e este é o meu podcast. O lema destas conversas intimistas é gerar valor no mundo através da partilha da história de cada um. Cada mês trago um tema e com esse tema pessoas e histórias absolutamente inspiradoras. Um espaço de aprendizagem e empoderamento, onde cada pessoa tem a oportunidade de brilhar e ser vista exatamente como é. Junta-te a mim nesta conversa na almofada e quem sabe a tua história é a próxima a espalhar magia. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Conversas na Almofada. E hoje vamos continuar aqui a falar neste mês de dezembro de uma energia tão boa, a energia do voluntariado. E trago aqui uma pessoa que me recomendaram, e eu estou assim de coração cheio porque ela tem um projeto lindo, 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 lindo e estou muito grata, Susana, por estares aqui hoje nas minhas conversas na almofada. Bem-vinda. Olá Rita, muito obrigada pelo desafio e também pelo convite. Para mim é que é de facto uma alegria e uma honra enorme estar aqui contigo. Ai, eu acho que vai ser, olha, eu acho que vai ser maravilhoso porque realmente o projeto é lindo. Sabes que eu nem sabia como é que era o projeto até te fazer o convite e ter ido ver algumas coisas tuas, porque de facto eu fiz o convite sem ver nada teu e só vi a tua imagem, senti a tua energia e disse: Ai, que giro, gosto. Só depois é que fui ler o projeto e disse: Eu não acredito, eu adoro este projeto. Ah, que bom, obrigada. É. E tu vais perceber, porque efetivamente, como numeróloga, eu acredito mesmo muito que todos nós temos uma capacidade para utilizarmos os dons que temos ou as ferramentas, os recursos que trazemos connosco e lá está, e fazermos coisas. Acredito mesmo piamente, portanto, aquilo que tu fazes ou que vocês fazem, não é? Ahm, que é, no fundo, as pessoas perceberem como se faz as coisas e não só dizer-lhes como é que se faz, não é? Olha, é assim, eu não quero estar a acelerar isto, mas de facto para mim faz mesmo muito sentido e estou muito grata de estares aqui. Olha, e antes de mais, vou começar aqui então a fazer a tua apresentação com base na numerologia, pode ser, estás preparada? Eu sei que tu foste apanhada aqui de surpresa. Vamos a isso, vamos a essas inconfidências. Ora, vamos lá então. Quem é Susana? Trazes o arquétipo da mulher aventureira que vive voltada para a busca de solução e novos horizontes. Rápida, ágil e flexível, tem muitos desejos, objetivos e múltiplos talentos. Sensível e emotiva, sendo nas relações que ela assenta muito da sua magia. A comunicação e a expressão honesta das emoções são pilares essenciais, permitindo-te ser livre e lá está, em permanente evolução. Gostas de estar ao serviço e é a generosidade, ou és a generosidade em pessoa. As pessoas, o estar com elas e ao seu serviço faz-te sentir viva. Ainda que as relações sejam o palco onde brilhas, também são desde cedo o teu maior desafio. A autoestima facilmente foi, que eu acredito que isto é passado, afetada pela sombra da crítica, barrando a abertura de todo o teu potencial. Algo que acredito que a cada dia que passa está cada vez mais ultrapassado. Tu vieste para construir uma vida em que as relações são um palco e onde a honestidade emocional e o sorriso abrem caminho à liberdade e expansão. Bem, obrigada mais uma vez. É tocante, é de facto uma análise onde me revejo em muitas das coisas que disseste. Uhum. Assim, em grande parte das coisas que disseste, e de facto não sei, não quero ter nem falta de humildade, nem excesso, mas de facto acho que sou uma pessoa generosa Sim, sem e dúvida. muito, e a minha visão
e de facto também é por isso que o Teach How to Fish, como vamos falar, tem uma visão tanto para o outro, Sim, não do outro para mim, mas de mim para o outro, e é sempre uhum, esta visão também que tento partilhar, e se calhar isso também tem muito a ver com generosidade, sim, mas também sim. com empatia, etc. com outras pessoas. Sem dúvida, com montes de características que trazes contigo. Ora bem, então os papéis que desempenhas. A Susana é uma empreendedora social, adoro isto, adoro. Desde pequena que já guardava moedas para distribuir pelos pobres que encontrava na rua. Em 2006, fez a sua primeira viagem de voluntariado e aí a sua vida mudou. Embora tenha começado pela Índia, foi no Camboja que se dedicou a famílias pobres na aldeia Siem Reap. É isso? Na cidade de Siem Reap, a cidade de Siem Siem Reap, Reap. É Siem sim, Reap. na Ok, cidade dos templos, de Angkor ok, Wat. ok, ok. Não conhecia, não conhecia. Por isso é que eu estava a ver se estava a pronunciar bem, que eu não queria estar aqui a dar a entender que era outra coisa. Ora, em 2015 nasce o seu projeto social Teach How to Fish e passou a usar as suas férias e períodos de licença sem vencimento para, ao lado daquelas pessoas, as capacitar para saírem da pobreza. Em 2021 criou o BAI THF, é isso, A certo? empresa, sim. Ora, a primeira empresa em Portugal social. E continua a mover montanhas, de forma a melhorar a vida das suas crianças. Hoje dedica-se a tempo inteiro a esta causa, mais ou menos há um ano, não é? E Uhum. como diz o Papa Francisco, não pensemos por eles, pensamos com eles. O desafio é enorme, eu sei, mas desistir não é uma opção para ela. Não. Obrigada mais uma vez. Sim, não é de facto uma opção para mim, porque não é sobre mim. Rita, Claro. se fosse sobre mim, se calhar já tinha desistido algumas vezes. Mas cada vez que sinto que não tenho forças, a verdade é que me reencontro ou reencontro motivação nas dificuldades que acabei por ver também nas crianças e Claro, nas pessoas com quem me vou cruzando nas diferentes missões e penso, bem, que egoísmo que seria eu desistir. Não posso, não mesmo, posso, não posso. mesmo. Portanto, Que acho que brutal, brutal. É é uma mesmo um ferramenta, projeto. não é? É mesmo um projeto fantástico. Ora, vamos então conhecer-te melhor. Agora as perguntas difíceis, ok? Depois torna-se tudo fácil. Ai, Então, agora é que vem a parte difícil. Eu pensei que já tínhamos passado essa fase, porque falámos de mim e eu, para mim, é sempre um pois bocadinho é, pois é. mais Eu sei que custa. desconfortável. Eu custa, Sim, mas efetivamente acaba por ser também algo bom, não é? Porque eu fui aqui batendo aqui em vários pontos e de facto às vezes custa ouvir, mas sabes que és bem merecedora disso. Então diz-me lá, tens saudades de quê? tenho saudades de quê? Eh, tenho saudades, para já tenho muitas saudades de poder estar ao serviço, porque ainda não é possível neste momento e a criação da empresa também veio para trazer sustentabilidade ao projeto, como falaremos Uhum, talvez mais à frente. uhum, Mas a verdade é que a empresa ainda vive muito, está numa fase inicial e, uhum, portanto, eu tenho que trabalhar muito e dar tudo pela empresa para que tudo fique a funcionar e um dia eu poder dedicar-me ao Teach How to Fish, portanto, ao modelo, à abordagem de Teach How to Fish que desenvolvi e poder estar ao serviço. Eu tenho muitas saudades de estar com, ao serviço. Portanto, é onde eu sinto que sou útil uhum. e sinto que realmente a minha existência, o meu nascimento, poderá não ter sido totalmente em vão e Não poderei, de foi de facto, certeza, de não, e certeza. poderei, de facto, finalmente, quando estou em missão, sinto, bem, eu realmente tenho uma utilidade e sou uma ferramenta, uma ponte, ou Sim. outras coisas, não é? Aqui para fazer algumas coisas acontecerem, para permitir pelo menos a oportunidade e tenho saudades de ter essa sensação também, de me sentir útil, não é? Porque nas nossas vidas aqui tudo é tudo tão corrido, Pois é, pois é. muitas vezes Acaba, sentimos acaba por ser algo mais devagar, não é? Que se vive mais o momento, o momento presente, mas de facto é assim, tu tens o seu tempo e o que tu estás a fazer neste momento é a base, não é? Sustentável para que isto seja possível, não é? Portanto, em termos de utilidade, acho que não há muitas dúvidas que estás a ser igualmente útil, não é?
sim, Porque faz parte do processo, não é? E tens de mesmo ser tu a fazê-lo. Olha, tens algum cheiro que te faça lembrar a tua infância? tenho alguns cheiros que me fazem lembrar a minha infância. Gosto do cheiro de de alecrim, gosto do cheiro, do feno de Portugal. Uhum, Ah, é curioso, mas faz-me lembrar muito a minha avó materna, que era um cheiro dela sempre muito uhum, presente. Muitas vezes também alguns cheiros de algumas refeições, alguma comida, as sim, comidas, portanto, das cozinhas a funcionarem, a prepararem as refeições, sim, etc. sim, sim, sim. Há muitos pratos que me fazem lembrar a minha infância, Uhum, talvez por aí. Sim, e o ok. perfume dos meus pais também. De facto, nós voltamos facilmente lá, não é? É uma altura tão importante. E, aliás, tu tanto achas que é importante que parte do teu trabalho está relacionado exatamente por tu potenciares, não é? Nessas pessoas que estão a crescer, não é? E é tão importante a infância que nós acabamos por ir lá tão facilmente, seja um cheiro, seja uma memória, não é? Por isso é que de facto, quanto antes nós começarmos a ter essa ação potenciadora, não é? Mais diferença fará no crescimento. Olha, tens assim alguma característica que gostasses de melhorar? Tenho, uma delas que tenho feito um esforço enorme e às vezes anda assim como a linha da vida, não é? Claro, Aos altos claro. e abaixos, é a minha impaciência. Eu gostava muito e o projeto está a ser um enorme mestre para mim nisto, porque, quer dizer, uma pessoa tão impaciente, faz algo que não tem resultados imediatos, não é? Porque, Como te já criei compreendo. o Teach All to Fish há 8 anos e sabendo que os resultados não aparecem amanhã, que é provavelmente nós vermos as crianças com quem começamos o projeto a crescer, não é? Uhum, Muitas pessoas a partirem, e pois, portanto os resultados de todos são imediatos, mas eu aprender a conseguir de facto que isto aconteça desta maneira, que aprender a não ter os resultados esperados já sim, hoje. Eu sim, gostava muito que as coisas acontecessem dessa maneira e com a empresa também, gostava muito que a empresa começasse a funcionar rapidamente para que conseguisse então, bem espetacular, está tudo a funcionar em Portugal, estamos a ter resultados positivos, impacto nas pessoas, é o sim, nosso propósito também, e eu posso dedicar-me ao Teach How to Fish a 100% e isto não acontece claro. em coisa alguma na minha vida e acho que na vida de ninguém e eu aprender a gerir essa frustração que às vezes vem da impaciência. Sim, sim. Mas a verdade é que lá está, é como tu dizes, há que saber ver a mestria nestes desafios que a vida nos vai colocando, não é? E de facto, a paciência é um dos, dir-me-ás depois, não é? Mas é um dos ingredientes principais nesta tua missão, não é? Não é? Ou seja, de alguma forma, se vier desta forma, se ela for trabalhada desta forma, estarás a trabalhar também uma ferramenta em ti para lidar com os desafios mais tarde, não é? Porque de facto nesta missão realmente a paciência, não é? A própria tolerância, o saber esperar, acaba o respeitar também, acaba por ser aqui várias, o ritmo dos outros, não é? Acaba por ser muitas coisas que tu aprendes, eu sei, no dia a Absolutamente, dia e na prática, não é? Olha, absolutamente. então, e uma característica pela qual tu mereces estar aqui hoje? É difícil Sim, pôr uma de várias, não é? não. Exato, bem, deixa-me ver a minha lista. Não, de todo. Eu creio que será de facto a generosidade. Sou uma pessoa que olha para os outros, gosto de sentir, sempre tive muita empatia, Rita, sempre Uhum, olhei muito para dentro das pessoas que estavam à minha volta, mesmo com a minha família, com os meus pais, com os meus avós, sempre gostei muito e fui muito atenta às histórias que partilhavam e sempre senti como se tivesse conseguido deslocar-me sempre ao tempo em que eles contavam das histórias que eles uhum, partilhavam comigo, sempre senti aquilo que me estava a ser contado e sempre senti eu sinto muito aquilo que as pessoas me dizem. E eu acho que essa é uma das razões também sim.
e por não ser conformada que me fazem poder estar aqui hoje Sim, contigo. sem dúvida nenhuma. Olha, tu és assim uma pessoa de valores fortes. E vais partilhando mesmo nas tuas partilhas, nas redes e tudo mais, é algo que faz sentido para ti. Tu consegues, sei lá, enumerar dois ou três, ou pelo menos aqueles que são os mais fortes que tu não prescindes, para viver no teu dia a dia, mesmo para trazer a estas crianças, a esta empresa, a este projeto. Sim. O respeito, a verdade, o amor por aquilo que estamos a fazer, independentemente daquilo que seja, não é? Há várias formas de amor. E eu acho que o mais importante é olharmos e acolhermos com um profundo respeito a situação de cada pessoa com quem estamos a falar. Uhum, E é verdade, porque a verdade traz-nos depois outras coisas, traz-nos a transparência, não é? claro. Traz-nos a segurança, a confiança. Uhum, sem dúvida, Ah, tá. É muito abrangente, não é? Acaba por sim, tocar aqui sim, em vários pontos, não é? sim. Eu acho que Ah, alguns dos males do nosso mundo, e li isso num livro, alguns dos males do nosso mundo são de facto a falta de verdade. pois é, pois é. É mesmo, é Vem mesmo. pela falta de verdade, sim. E a própria verdade até connosco mesmo, já acho que muito mais com os outros, que depois acaba por ser é connosco mesmo. Nós não somos Primeiro. verdadeiros o suficiente. Tens assim algum ritual diário que tu não prescindes? Não, por acaso não tenho. Talvez, e é uma das coisas que tenho pensado muito ultimamente, por algumas mudanças também da minha vida. Este Uhum, ano foi profundamente transformador. pois. E, e pensei que deveria criar algumas rotinas Uhum. que são boas. Eu sou um bocadinho aversa à rotina, à questão Pois és, pois és. estás a ver? É a tua energia muito rápida mesmo. Pronto, talvez seja isso, Sim, consegues sim, interpretar sim, sim. provavelmente de uma forma muito mais pragmática do que eu às vezes andava, mas porquê que eu não consigo? Lá E é está. verdade. Aqui acaba por ser uma vantagem. Por exemplo, no teu caso, tu trazes essa energia rápida em vários pontos do teu mapa. Então, por isso é que eu digo, o autoconhecimento acaba por ser brutal, para nós não andarmos sempre a tentar ser como os outros, não é? Andarmos ali tipo num rebanho em que temos de ser todos iguais, porque efetivamente é assim, trazer rotinas para a tua vida não é algo fácil, portanto, tu és persistente, eu sei, mas de Não facto, é se calhar fácil. não faz parte de ti. Estás a perceber? Ter uma rotina, não é? De alguma forma. Pode haver, lá, que isto não é igual, um ou outro ritual que diariamente faça sentido para ti e que facilmente uma pessoa com uma energia como a tua encaixe, não é? E quando eu faço esta pergunta, as pessoas às vezes vão ali buscar coisas muito certinhas, não precisa ser nada transcendente. Olha, imagina que todos os dias, ai, não me deito sem fazer, por exemplo, eu estou a inventar coisas, Sim, sim, sim. uma oração por alguém, por aquelas pessoas, aquela aldeia tão especial que eu tenho impacto. Estou a fazer, estou a inventar, não é? Ou Sim, não há sim, um sim. único dia que eu, por exemplo, não me levanto e bebo um copo de água, por exemplo, estás a Uhum. perceber? Às Sim, vezes sim, há sim. coisas que nós nem temos consciência. E quando eu falo em rituais, as pessoas até vão assim muito para coisas meias esotéricas, Mais esotérica. né? E dizem assim: ai, Não, eu não consigo fazer nada disso. A verdade é não, que é questão mais da disciplina. Eu é levei mais para a isso, questão da disciplina, sim. de dizeres aquilo que eu tento fazer e não tanto ao acordar, Uhum. mas quando me deito, gosto de pensar nas coisas que aconteceram, sobretudo nas boas, e ser grata. Uau. E tentar interpretar as coisas. Eu digo sempre, eu confio muito, ok? E depois, quando as coisas acontecem, eu digo sempre, eu confio. Mas depois, quando as coisas se resolvem, não é? E Certo. temos os resultados de algumas coisas que fazemos, e às vezes não são aquilo que nós gostávamos ou que preferíamos que Pois, tivesse acontecido. Eu penso, bem, se eu confiei que isto iria correr bem, é porque aquilo que aconteceu, eu agora posso não, achar que não era o melhor, mas exato. certamente é porque era o que era mais, o que foi mais importante acontecer neste momento para mim. Uhum. E por isso sou grata e E tento faz, pensar desta forma. e faz todo Sim. sentido, estás a ver? De alguma forma.
já viste, é algo que é fácil para ti, que não te tira muito do centro, não é? Hum, E que faz todo sentido mesmo para a elevação, não é? Da própria energia, porque a gratidão é daquelas frequências elevadíssimas, que bom. elevadíssimas, é mesmo. E eu imagino que passas a vida a agradecer, porque vês Sim, tanto e sentes tanto, não é? Passas a sim. vida a agradecer pelo que tens, não é? E pelo que és e pelo que estás a viver. Olha, agora são as duas perguntas mais difíceis desta parte. Então, se tu pudesses escolher entre um dia de sol na praia ou um dia de chuva com um bom livro em casa, qual deles é que tu escolhias? Ai, um dia de sol na praia. É? Vou-te dizer porquê. Porque gosto muito de. Eu nasci no outono, mas o outono e o inverno para mim são meses, são seis Sim, meses super desafiantes. Eu preciso muito de. Eu gosto muito de sol, gosto muito de praia, gosto muito de mergulhar, de dar mergulhos, de estar sim, no mar, e é um momento onde eu consigo descontrair. Porque ok. se eu ficar em casa com o tal livro, eu, é quase impossível. Eu às vezes tenho dois, três livros, imagina, que vou abrindo Como eu. e começo a ver os livros e às vezes nem sei qual é quem é o autor ou o nome do livro, etc. Mas de repente acho, isto é tão interessante, vou pesquisar sobre isto e vou ler um bocadinho mais porque isto até tem a ver com qualquer coisa que eu estou a fazer, ou na Uhum, empresa, ou entretanto no projeto, ou para a minha vida pessoal, seja sim, aquilo que sim, for. sim. Então não consigo descontrair, Ok. ok? Não consigo aproveitar sem estar num registro de estar a trabalhar hum, em qualquer coisa Sim. que já está a ocupar o meu tempo Já vem normal. ali aquela ideia, aquela, ai, que isto era giro até, não sei o quê. E depois Eu é percebo, a eu tomar percebo. notas, a sublinhar, os meus livros estão todos sublinhados, a sublinhar tudo, a tirar notas, a pensar, vou ficar nesta página mais 2 horas porque tenho que pensar sobre isto, e isto vai me Mesmo, dar para escrever aqui alguma coisa. Portanto, não consigo descontrair. Se for à praia, consigo, até consigo é, levar o livro, é o o teu tal momento. livro, consigo, e consigo mesmo, é verdade. Efetivamente, tu és uma mulher de natureza, não é? Gostas Gosto, de, não é? De sim. estar assim mais, ou seja, é quando de alguma forma tu te encontras, quando te permites conectar com aqueles que são os cinco sentidos, não é? E despertar, não é? Sim, e gostava de me permitir mais oportunidades de fazê-lo, porque vivo no centro da cidade Pois, e então nesses pequenos desvios, retiros, sim. são muito bons para mim, Ai, fazem-me bem mesmo. Sim, acredito, acredito. sim. Olha, se tu tivesses a oportunidade de ficar numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Com uma pessoa famosa, Alguém que tu quisesses ficar, não é? Que de alguma forma fosses aprender alguma coisa, que não fosse uma perda de tempo, não é? Que tivesses que ter assim uma conversa. ahm, com uma pessoa famosa, tem que ser uma pessoa que está viva ainda? não, não. Aqui pode ser vivas ou mortes, toda a gente pode entrar. Sim, gostaria muito, muito de ter conhecido Gandhi. Ah, ok. Muito, muito, muito. Gostaria muito quer dizer, houve muita gente que eu tive a oportunidade de conhecer, entre Sim, aspas, não é? sim, Em sim, sim, vida, sim, sim, mas, por exemplo, nem o nosso Rui Nabeiro, eu tantas vezes dizia, eu um dia vou e apareço, porque diziam-me que era uma pessoa que recebia sim, toda a gente sim. à sua porta e eu nunca fiz. E nos últimos anos pensei tantas vezes ir e falar um bocadinho e tentar perceber como é que conseguiria aprender, mas nunca o fiz. Percebes, Rita? Por isso digo, se pudesse estar numa ilha, provavelmente uma das pessoas com quem gostaria muito de poder estar e trocar, uma pessoa famosa, seria com Gandhi, porque acho que foi de facto. Transformador, não é? A forma, o que ele trouxe, não é? E que te traz, que eu acho que isso é o mais extraordinário. É aquelas pessoas que vão. Eu de há uns anos para cá comecei também a sentir muito isso. Nós, ao longo da nossa vida, estamos a construir o nosso legado.
tu estás a construir o teu legado, ninguém mais se vai esquecer do que tu sim, estás a fazer. Mesmo que morras amanhã, e Deus queira que não, que ainda vivas muito, mas é muito já, está aqui uma construção de algo, e eu acho que isso é. Todos nós temos esta capacidade. Eu acho que todos temos. Não é o absolutamente. Gandhi, não é o Nabeiro, é toda a gente. Sim, E de sim. facto nós caímos no erro, na falácia, não é? De achar que não temos essa capacidade e que não somos ninguém e que não temos nada a ensinar. Só o facto de nós existirmos e estarmos aqui a sermos quem somos, verdadeiros, como tu bem disseste há bocado, e realmente podermos fazer a diferença, mesmo com micro coisinhas, há gente que faz macro, como tu, não é? Mas, Sim, mas não é não, preciso dar passos tão grandes, não é? Às vezes passinhos pequeninos e abrir mesmo o coração para isso. De facto, temos essa capacidade de deixarmos um legado em que somos recordados, não é? E de facto, há aqui pessoas que já morreram há muito tempo, ou outros que não é? Mas pronto, que já deixaram este mundo dos vivos, não é? Como se costuma dizer há tanto tempo, e mesmo assim as frases deles ainda estão tão presentes, os ensinamentos ainda são falados. E eu acho que isso é brutal. Eu acho que isso é brutal. e a Sim, coragem e a forma sim, inconformada com que viveu a sua vida, sim, as experiências com a verdade. Eu tenho um livro que eu gosto muito de Gandhi, que são as minhas experiências com a verdade, e de facto é fantástico, porque fala de coisas sensacionais, de facto, é. de tentar nunca contornar, nunca se trair ele próprio primeiro, que era Sim. aquilo que tu dizias há pouco, portanto, Uhum. começar exatamente com a verdade para ele próprio, e por mais que lhe custasse, não é? Mais vale uma verdade inconveniente do que uma mentirinha, sim, Sim, simpática, sem dúvida. mas para não sei, para não provocar outras coisas. E eu lembro-me nesse livro, ele fala, por exemplo, desde a questão de ter comido carne uma vez e depois quando quis dizer aos pais que comeu carne. Portanto, é tudo. E eu acho que foi uma pessoa de facto conseguiu feitos extraordinários. Sim. E eu sempre tive muito também pela paixão que tenho com a Índia, ah, enorme, portanto, não comecei o Teach How to Fish na Índia por algumas razões, Sim. sobretudo de segurança, Uhum. mas para poder ir sozinha, mas sempre foi o país que eu tive no meu coração No para teu querer começar, coração. para querer fazer qualquer coisa a nível de E trabalho e de sabes missão. que a nível mesmo de fisionomia, tu também tens uma fisionomia que vai muito puxar a Índia. Já te disseram isso, quase certeza, Eu na não Índia é? tive muitas experiências muito engraçadas exatamente por causa disso, Não desde é? falarem comigo. Portanto, em Indy, no aeroporto, em todo lado, eu, não, 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 eu não falo. Por exemplo, eu tenho um brinco no nariz e quando Sim. fui fazer o furo há muitos anos, me perguntarem se eu queria fazer no mesmo sítio onde tinha tido. Eu disse, mas eu nunca tive antes. Não, tem aqui, nota-se que já teve o nariz Ai, furado. não Eu não acredito. Eu tive. não acredito. Eu disse, não, nunca tive o nariz furado. E, portanto, já aconteceram N coisas. Eu sempre tive um fascínio gigantesco pela Índia. Olha, mas de Ah, alguma forma, pronto, esta tua experiência, foi a primeira vez que foste à Índia, foi em 2006? foi, foi a Foi. primeira vez. E tipo, ainda foi assim algo que foi adiado durante algum tempo, de alguma forma. Isso já tinhas aí o fascínio na tua cabeça, já andava aí a namorar. O que é que sentiste que foi importante para dar esse primeiro passo, não é? Tu já foste como voluntária, certo? Sim, Sim. foi de facto quando eu terminei o meu curso com 21 anos, Uhum, portanto em 2006 eu tinha 26, uhum, e, e eu lembro-me na altura, mais ou menos com 22, 23 anos, comecei a pensar que gostaria de ter uma experiência como voluntária, a nível uhum. internacional. Mas era muito difícil. Gostava de fazê-la na Índia, claro. Mas era muito difícil porque as associações que davam suporte ou que acompanhavam normalmente tudo o que seriam organizações, etc., normalmente estavam sediadas ou nos Estados Unidos, a CARE, haviam algumas, pronto, Uhum, na altura, e o valor que pediam de pocket money para podermos ir mais a viagem, para mim era impossível pois. na altura de conseguir ter. E por isso demorou mais um bocadinho, porque eu tive que continuar.
a nível profissional, porque já estava a trabalhar, Uhum. portanto mudei de área de trabalho, etc. E depois comecei a desenvolver, pensei, não, eu vou querer ir à Índia e vou desenvolver um programa num sítio na Índia, defini na altura com a ajuda, havia um gabinete de cidadania na Câmara Municipal do Montijo, Uhum. e eles disseram, mas porquê que a Susana não vai para os PALOP? É muito mais fácil, temos N organizações, etc. Porquê que não se desloca aos PALOP? E eu disse, não, não, eu quero ir para a Índia. Então Claro. decidi que, bem, não é toda a gente empurrar-me para um lado, mas eu insisti mais uma vez, por isso é que a experiência não correu lá muito bem, mas insisti, eu queria ir para ali. E de facto, quando comecei a decidir o sítio, disse: vou organizar um programa e fazer aqui algum estudo a nível do que são a quantidade de pessoas que existem, Uhum. de como é que é. Portanto, um programa que de alguma forma conseguisse não só trabalhar ao nível daquilo que eram os desafios que eram conhecidos por nós a esta Uhum. distância, que são muito poucos, são muito pequenos, porque nós não temos de facto informação, sem ser dos países que estão mais Tem ligados a nós noção, claro. e que interferem mais com o nosso Uhum. bem-estar e a nossa realidade, e depois fazer um enquadramento de alguma forma que permitisse perceber mais como é que as coisas aconteciam, a nível também religioso, a nível sociocultural também, Certo. e perceber o que é que eu queria fazer. E a minha ideia seria trabalhar com crianças lá, num orfanato, e pronto, foi a primeira vez que eu pensei, bem, vou à Índia, vou para Bangalore, isto vai correr tudo lindamente, etc. Estava a trabalhar, depois apresentei este projeto que desenvolvi à Fundação Oriente. A Fundação Oriente, na altura, quando me disse sim, nós vamos ajudar com 1000 euros, na altura, eu pensei, já tenho dinheiro para a passagem, fantástico, então vou-me embora. E fui despedir-me do meu trabalho na altura e fui para a Índia. Pensei, isto tem que ser agora ou nunca, porque depois eu cresço, não é? Claro. E depois um dia não vou poder fazer mais isto, mas tenho que ter uma experiência na minha vida como voluntária, pelo menos a nível internacional. Rita, não é? Estás a ver o que é que me aconteceu? Porque efetivamente, depois quanto tempo é que estiveste nesta primeira Nem um missão? mês, nem um mês. Nem um Ok. mês. Era para ter estado muito mais tempo, pensei inicialmente estar 3 meses, pelo menos, mas de facto as coisas não correram pelo melhor e tive que antecipar a viagem de regresso. E pronto, foi assim um desafio, mas faria tudo igual. Mas lá está, é A assim, aprender. eu acho que até é bom falarmos sobre isto. Sabes que o ano passado eu já tive este tema aqui no podcast. E de facto, aquilo que dizia às pessoas é que eu não quero que ninguém aqui pinte, eu quero que as pessoas sejam mesmo verdadeiras, não é? Que não pintem algo que fantástico, maravilhoso. Não, é para serem verdade, não é? Por exemplo, a experiência não foi tão boa por uma ou outra razão, mas Uhum. efetivamente tu decidiste continuar, não é? E não desististe, não é? Isto não quer dizer que de alguma forma o correr menos bem, que isso faz se calhar parte do caminho, não é? Para dar mais força, não é? A uma próxima missão ou a um projeto como tu acabaste de lançar, porque efetivamente tu dizes, não é? E é uma das partilhas que tu fazes a nível das redes, é que de facto foi na Índia que isto tudo começou, não é? Que, não é? Que o projeto, da maneira como ele está neste momento, começou a ser construído dentro de ti, não é? Portanto, já quando tu lá foste e mesmo perante os próprios desafios, tu começaste a perceber que se calhar a tua ação era muito mais do que o ajudar por si mesmo, mas se calhar, ok, como é que eu posso ensinar estas pessoas, não é? A serem a viverem melhor, a não viverem em escassez, não é? A prosperarem de alguma forma, não é? Sim, por aquilo que também acredito que acho que está também alinhado com umas coisas que eu acredito que tu também, é também a tua visão, que é a questão de nós confiarmos que cada pessoa tem dentro de si as tais forças, não é? E os tais talentos que só merecem a oportunidade que eu, por exemplo, tive de desenvolver. Os meus pais, para eles,
as oportunidades foram a ferros nas vidas deles, porque eram Uhum. os dois de famílias muito pobres, Pois. muito diferenciadas, e eles permitiram a mim e aos meus irmãos nós termos estas oportunidades e nós desenvolvermos os nossos talentos. E eu sinto mesmo isto como um dever, também por isso, porque eu acredito que todas as crianças, independentemente de terem uma vida humilde, ou os pais terem uma vida humilde, podem e têm que ter a oportunidade de desenvolver os seus talentos e as suas forças. E que depois vão fazer, talvez como eu estou a tentar fazer, que é retribuir essa bênção, essa Sim. alegria, não é? Essas oportunidades, retribuir a outros e dar a outras oportunidades a outras crianças e a outras pessoas de se desenvolverem. O Teach How to Fish, Uhum. eu pensei muito, realmente surgiu, tudo começou, não é? Na Índia e com as Uhum. coisas que eu vi na Índia, depois voltei à Índia em 2012, numa perspectiva Ok. também, numa viagem entre turismo, mas na última semana visitei uma organização, a El Shaddai, em Goa, e visitei os espaços de dia, os shelters, Hum. visitei os orfanatos, onde eles trabalham, visitei um bairro de lá, qual eles dão apoio, Uhum. e conheci o trabalho deles e disse-lhes, olha, eu em Portugal vou tentar ser vossa parceira, isto é, quando alguém como eu que quis fazer voluntariado na Índia e não haviam respostas para a Índia e não havia soluções, ninguém conhecia organizações, etc., eu vou conseguir encaminhar as pessoas para aqui. Se alguém quiser, como eu, vir à Índia, aí vou dar a conhecer o vosso trabalho Uhum. e vou aprender também com o vosso trabalho. E percebi que trabalham mais com crianças e de facto com órfãos. A Índia tem uma realidade muito diferente, por exemplo, do Camboja, onde depois viria a criar o Teach How to Fish. Ao nível, por exemplo, de crianças órfãs, eles têm mesmo a venda de crianças na rua. Não estou a condenar, jamais o farei, porque nós sabemos o que é que uma mulher, o que é que uma mãe sente para colocar o seu filho à venda por menos Claro. de €1. E eu vi essas coisas, eu vi. Portanto, isso a acontecer não é condenável, mas são realidades diferentes, por exemplo, já do Camboja. Ah, e percebi também por isso que o meu objetivo e a minha. É muito pouco Uhum. nós estarmos e fazermos algumas atividades, como brincarmos, como estarmos o nosso tempo e tirarmos algumas fotografias fantásticas, mas é muito Hum. pouco, não tem impacto, não tem um impacto duradouro na vida dos outros, Certo. ok? E Uhum. a caridade muitas vezes tem isto, é que resolve dentro de nós aquilo que nós muitas vezes sentimos que queremos retribuir ao mundo das Uhum. nossas oportunidades e sentimos que a missão está cumprida. Ok, só que a missão é difícil de ser cumprida porque tem que Claro. ser cumprida, Pois. não é para conseguir ser cumprida, porque nós temos que estar, temos que acompanhar e temos Uhum. que garantir que mais cedo ou mais tarde, crianças ou adultos não vão precisar da nossa presença para poderem ter Exato. uma vida digna, Porque isso é que que nós faz a vivemos. diferença, não é? Isso é que faz mesmo a diferença, não é? Porque efetivamente, Sim. qual é a vantagem se. a- Aliás, há sempre vantagem, eu percebo, mas se não forem, a verdade, é que eu acho que isto é o segredo a nível mundial. Para de Uhum. facto, digo eu não sei, tu se calhar vais-me dizer, não é? Mas para acabar com a pobreza e com a fome, e pronto, com todas estas condicionantes, é exatamente dotar as pessoas, então, ok, o que é que tu podes fazer para, de alguma forma, tu conseguires sair desse modo de sobrevivência e de carecer do apoio dos outros constantemente. E se não tiveres o apoio dos outros, algo corre mal, não é? Ou seja, o segredo é muito mais do que essa caridade, não é? Como tu estás a dizer, de ir e fazer por eles, mas sim ensiná-los. Ok, agora faz tu, não Sim, é? sim. Eu acho que isto a longo, se calhar a médio e a longo prazo acabaria, se calhar estou a exagerar, não é? Mas acabaria com muito dessa escassez e dessa pobreza que há a nível mundial, não é? Só estás a exagerar, se é a palavra certa, Uhum. que eu já pensei dessa forma utópica, mas cada vez penso mais, e mais uma vez, as minhas experiências com a verdade.
não uhum. é? Também, mas cada vez penso mais que nós só não acabamos com muitas coisas porque não queremos. Pois. Há uma não vontade mesmo de não acabar com muitas coisas. Uhum, Em relação àquilo que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance, aí eu acho que a mentalidade precisa de ser trabalhada e precisamos de mudar a nossa mentalidade e a forma de ver a outra pessoa que está à nossa frente, que vive numa situação de pobreza. E eu acho que nesse aspecto isso está ao nosso alcance, claro. ok? Uhum, Isso está ao nosso alcance, porque é nós olharmos a outra pessoa sem, muitas vezes, também uma atitude de soberba que nos coloca num patamar de superioridade, porque nós temos mais condições, temos mais dinheiro, temos poder de compra, temos conhecimento, ou estudamos mais, ou tivemos acesso a isto ou aquilo. Ótimo, tivemos, ótimo. Agora vamos olhar ao outro e vamos pensar como é que eu consigo, com aquilo que esta pessoa vai partilhar comigo, se for um jovem ou um uhum, adulto, não é? uhum. Como é que eu consigo dar resposta àquilo que vai ser partilhado comigo neste desafio? Certo. E o Teach How to Fish, quando eu criei o Teach How to Fish após a minha terceira experiência depois como voluntária internacional, Uhum, foi em 2015 no Camboja e eu fui como voluntária inicialmente. uhum, Ahm, Tirei uma licença sem vencimento, foi uma de 11 que vim a tirar até dezembro do ano passado. Para além das minhas férias, tinha sempre mais 22, 23 dias por ano em que não uhum. recebia o meu salário, para além de todas as despesas, não é, de cada missão. E nessa experiência eu sentia-me muito frustrada, porque nós visitávamos aldeias, diferentes aldeias, orfanatos, etc. Brincávamos, cantávamos, dávamos doce às crianças, etc. Mas depois íamos tomar o nosso banhinho quente, Pois, íamos para o nosso hotel. Perdão, e eu sentia uma enorme frustração. Pensava, eu não sei nada das crianças com quem estive, eu não sei nada das famílias, não sei se têm uma refeição, se não têm, se vão à escola, se não vão, certo. se estão bem de saúde, se não têm, quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades, e ninguém pergunta. Pois, Ninguém pergunta, ninguém pergunta. Nós achamos que o mal daquela pessoa que está ali naquela situação é a fome, então toma o pão, a sandes, ou, ou é falta de alegria, ou que para as crianças é muito bom nos terem ali durante aquele período em que sim. nós estamos ali disponíveis e cantarem e são felizes durante aquele momento, sem Uhum. perceber que as crianças, independentemente, são sempre felizes, não é? Pois é. Se tiverem atenção, se tiverem etc., estão sempre bem e é maravilhoso. E aquilo é profundamente transformador, mais uma vez para nós, mas depois Para para as eles pessoas com não. quem não E de alguma forma sentias que isso ainda agravava mais o egoísmo que sentias dentro de ti, não é? Porque sim, tinha sido sim, altamente transformador para ti, mas para sim. aquelas crianças é óbvio que também era transformador naquele momento, mas não se tornava no tempo, não é? Sim, Duradouro. não se tornava no tempo e isto começou a deixar-me muito triste a cada dia. Eu estive lá 10 dias, começou a deixar-me muito triste e frustrada. E houve uma viagem que fizemos para visitar a aldeia do monge, do Sotea, e eu perguntei-lhe, decidi e pensei assim: bem, eu não posso ficar no monge, não posso sentar no mesmo banco que o monge, Mas por uma posso lhe questão. fazer perguntas, não é? Mas posso lhe fazer perguntas, até porque ele Claro. também deve ter uma enorme curiosidade em saber coisas. Devemos ser mais ou menos da mesma idade, e ele deve ter Uhum. algumas perguntas também para me fazer. Então eu partilhei com ele este meu sentimento, esta minha frustração, e perguntei-lhe como é que eu podia ser útil e servir o povo dele. E o Soteia, a Rita, ficou surpreendido com a minha pergunta. Ele disse: a tua pergunta é diferente. E depois disse-me: olha, queres mesmo ajudar o meu povo? Então, por favor, parem de nos dar o peixe, porque vocês estão a manter-nos dependentes da vossa presença e de caridade. E estávamos a ir para a aldeia dele, ok? E ensinem-nos a pescar, porque aí nós vamos poder ser autónomos, viver uma vida digna em Uau, autonomia. E aquilo foi tipo, não foi um alívio, foi um tsunami, não é? Foi assim, meu Deus. e cheguei a Portugal
e com o contacto dele, e por isso eu gosto tanto também das redes sociais, porque tem tantas coisas boas. Pois tem, sim. E disse, até decidi que vou começar a fazer aquilo que tu me disseste, o Teach How to Fish, com uma criança com quem estive numa das aldeias. Como é que eu consigo fazer isto? Ele disse, Susana, vais ter que regressar e vais ter que fazer isto com a família dela, porque os pais é que vão Claro, conseguir dizer o que é que falta, o que é que não têm, como é que não és tu daí de Portugal que vais dizer, queres 50 € para a alimentação claro. Uhum. de Tchovi, da sua, não, somos, portanto vais ter que construir com a família dela, e foi aí que de facto comecei a desenhar o Teach How to Fish, que foi aí que comecei também no trabalho a pedir a segunda licença sem vencimento, que ficou depois para janeiro de 2016, e quando comecei o Teach How to Fish foi com 10 famílias da mesma aldeia da Sou, portanto pensei que o Ok. ideal seria, na minha ausência, eles cooperarem entre eles e, portanto, criar sinergias entre as famílias Sim, dentro sem dúvida. dos seus desafios. O espírito de comunidade, não é? Sim, sim, e de facto, pronto, e na altura também foi assim que foi desenhado, com a companhia que tive do Abílio na altura, que tinha uma enorme experiência, mesmo a nível da Uhum. comunidade mais vulneráveis. Um, e percebi, quando comecei a partilhar, eu não sou rica, foi a minha apresentação a todos eles, eu não sou rica, não tenho uma associação, mas posso ser uma ponte entre todos vocês Certo. e as pessoas que muitas vezes querem ajudar e querem ser úteis, mas não sabem muito bem como. Uhum. Portanto, vamos ter que ser todos muito objetivos, vamos desenhar em conjunto, aqui a curto, médio e longo prazo, dentro daquilo que foram os vossos desafios, etc., vamos desenhar uma solução em Uhum. conjunto e vamos Uhum. trabalhar nesta solução. Uhum. E foi aí que também vi que da parte das pessoas começaram a perceber, porque muitas vezes dizem, a Susana vem aí. Ok, e ainda há isso, Rita, porque isto está muito enraizado, não é? Claro, Da mão claro. esticada, da Sim. dependência da salvadora. E eu não quero Uhum. ser a salvadora. E muitas vezes digo a eles, não sou eu. It's not about Susana, não é? Não São sou eu. vocês, não é? São vocês, olha, está aí dentro, e é isto que nós queremos trabalhar, e é a mentalidade, a nossa, quando nós estamos ao serviço das comunidades, das pessoas que estão em situação de maior dificuldade e vulnerabilidade, e é a mentalidade das pessoas que também que estão a receber, Sim, que tem que mudar com a nossa atitude. sem dúvida Ok, nenhuma. Rita, isso é o mais difícil, é o maior desafio é mudar isso, é o partir pedra Mesmo. permanente que tenho em Portugal, e mesmo que eu tive shot fish no Camboja, e tenho a certeza onde quer que cheguemos Uhum. atualmente com o shot fish. Olha, de alguma maneira, sei lá, o que é que tu achas? Porque nós estamos aqui a falar de coisas e não são muito grandiosas. Como é que tu notaste, não é? A diferença desde esse momento em que tu começaste a ter essa ação nas famílias, o que é que tu notaste mais neles? Se calhar era pequenas coisinhas, não é? Que Sim. ensinavas e que ias notando, sei lá, de missão em missão, não é? Em que tu tiravas as tuas licenças e que ias lá, o que é que tu notavas de diferente? Onde é que tu sentias que era onde tu tinhas o maior impacto, na vida deles? O que é que ensinavas de alguma forma que para nós, isto é básico e para eles não era? Sim, eu não sei se houve alguma coisa que eu tivesse conseguido fazer nessa dimensão, Rita, honestamente. Uhum. Mas eu acho que aquilo que foi mais impactante sempre foi as pessoas terem começado a olhar mais para dentro delas, Ok. e Uhum. sobretudo ao nível das crianças. Foi muito bonito ver que as crianças quiseram sempre, independentemente das crianças depois com a pandemia, Uhum. tiveram que abandonar a escola. Nós perdemos muitos jovens Pois, que acabaram por ir trabalhar na pandemia e que pois. já será muito difícil recuperarmos. Uhum. Talvez mais à frente, quando tiverem uma vida, porque muitas meninas, por exemplo, jovens, tiveram bebés durante a Pois. pandemia, foram trabalhar para a fronteira com a Tailândia ou para o Ok. sul, para a Uhum. capital. Mas eu penso que os mais pequeninos, em alguns, te ouvi, a sou com quem Uhum. comecei, ou por quem quis começar o Teach How to Fish, Uhum.
é uma menina que continua na escola e nós estamos a dar apoio extraescolar, estamos a apoiar, portanto, o apoio extraescolar a ela também e a mais 10 crianças desta comunidade. E eu vejo que é isso que eu sinto que eles pensavam que não iam ter uma oportunidade de fazer, Pois. ok? Eu Uhum. sinto, primeiro, que os irmãos já tiveram acesso a outras coisas que a Jovi, por exemplo, não teve. Ela tem mais 3 irmãos e vê-se até pela altura dos irmãos, portanto, a nível de nutrição, nós falamos sempre sobre isso atentamente, vemos uma grande diferença no crescimento Certo. dos bebés da aldeia ao nível do crescimento. Há muita diferença, Aham. portanto, já são crianças maiores, Uau. mais robustas, têm Isso faz toda a já diferença. sabem que a escola é algo fundamental para que possam vir a ter uma vida digna. Uhum. É diferente que a pobreza não é hereditária, não é não Tipo, estamos, os porque meus pais nascemos já em eram pobres, pobres, eu vou ser pobre a vida toda, os meus filhos vão ser pobres e por aí adiante, não é? mas há uma crença Pois é. enorme sobre isso, de fora e dentro, não é? Mesmo nas Uhum. comunidades, estamos condenados a ser pobres, não é? Ok, Portanto, já sabes que aos 12 anos vais ter que começar a ajudar no rendimento familiar, porque de certo. facto. E a escola não serve para nada, isso não te vai dar oportunidades nenhumas. E um uniforme escolar custa 8 9 dólares. Eu não vou comprar um uniforme Claro, escolar para o meu claro. filho quando ganho ou recebo 50 dólares por mês. Certo. Pronto, e eu penso que neste momento isso já está enraizado. E algumas das crianças, ok, que não percebem que têm este direito, que isto é um direito delas, Uhum. e também em algumas das famílias com quem começamos o projeto. Houve Ok. famílias que de facto não conseguimos que avançassem connosco, não é? Nesta visão, neste caminho. Uhum. Nós não desistimos delas, mas não conseguimos ir à terceira fase do Teach How Pois. to Think, portanto, a nível do trabalho, Uhum. investimos em negócios, etc. As coisas acabaram por cair, por Pois. não continuar, mas depois nas que conseguimos faz tudo valer a pena, não é? Nem que Pois fosse uma faz. criança, faz tudo valer a pena. E eu Claro penso que que sim. eu para contabilizar, não é? Para ver, contabilizar números, conseguimos 100 crianças, conseguimos 1000, por isso quando às vezes me perguntam quantas crianças quantas crianças queres ter no programa de suporte educativo daqui a X anos? Eu digo, quantas crianças? Estamos a falar de quê, exatamente? Não consigo Exatamente. Claro, quantificar, não consigo medir a temperatura, não é? Nós temos claro. Não tanta é, ciência, nem não sequer é conseguimos saber possível, como é não que o é? tempo está para a semana, não é? Depois temos sempre surpresas, quanto mais quantas Claro que crianças sim, claro que sim. eu estou Acaba por ser, pronto, algo que não é, números, não é? E de facto a há sempre essa necessidade dos números, não é? Para termos aqui, porque isto é muito mais do que números, não é? Muito mais. E que de facto, às vezes, eu estava-te a ouvir e estava a perceber o impacto, por exemplo, que tu tens numa pessoa, o que é que a escadinha já criou nas outras pessoas e na comunidade à volta, não é? Porque, de facto, pelo que eu estou a perceber, eles funcionam muito também com os próprios exemplos uns dos outros, a própria comunidade, aprendem-se, não é? E por isso é que tu dizes que é preciso lá ir, é preciso lá estar, é preciso perceber como é que as pessoas funcionam, porque efetivamente em Nova Iorque, se calhar as pessoas são mais independentes e a ação é mais individualista, ali a ação é mais poderosa e consegue-se mais resultados se funcionar em comunidade, porque eles confiam muito, não é? sim, 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 sim. Nesse sentido, não é? E de facto acaba por ser tudo quase como um dominó, não é? Tu tens a ação numa menina, mas depois, quando vais a ver, quais são os números? É na menina ou é depois nos irmãos todos? Que já Nos estão irmãos, todos nos mais primos, evoluídos, não é? nos Ou seja, amigos. é um efeito dominó. Isto acaba por ser muito mais. Não há números que se consiga chegar. A verdade é que faz a diferença, nem que seja desta maneira. Então, diz-me de alguma forma, isto foi andando, até de alguma forma tu sentires a necessidade, primeiro, de deixares o teu emprego a tempo inteiro, que achaste que já não estava com lógica, não é? Já não estavas a conseguir dar a tua energia a tudo, não é?
E depois também com a própria criação da empresa, não é? Que é a primeira empresa Portugal. social. O que é isto então? Como é que de alguma Sim. forma tu tomas aqui esta decisão de levar isto mesmo a sério? Não, é isto que eu quero fazer, não há dúvidas. Sim, tudo o que eu quero fazer diz respeito ao modelo e à abordagem do Teach How to Fish, não é? Foi Uhum, uma abordagem que desenhei, é uma visão que tem que ser trabalhada, lá está, one size doesn't fix it all, uhum, em lado nenhum. Portanto, nem a pobreza tem uma solução idêntica, independentemente, nós as sim, duas estamos numa situação de maior carência a nível alimentar, uhum, a solução para nós não vai ser a mesma, ok? exatamente. Rita, alguém teria que falar connosco e perceber porquê que estaríamos nesta situação, etc., e arranjar uma solução ajustada à nossa realidade. E isto é a base do Teach How to Fish, é nós trabalharmos com as pessoas, com as comunidades, Sem portanto, dúvida. Uhum, desta forma. O Teach How to Fish nunca a transformei em nenhum modelo de associação, ok? Do uhum, terceiro setor. Porquê? Porque se o nosso objetivo é transformar a dependência de caridade em autossustento, como muitas vezes verás uhum, e toda a gente pode ver sim, que nós dizemos isto muitas vezes, portanto, capacitar as pessoas que vivem em situação de pobreza, etc., para que não estejam dependentes de caridade e da nossa certo. presença, Uhum, seria incoerente da minha parte, da nossa parte, nós termos um modelo que estivesse ele próprio dependente de caridade para claro. nós podermos atuar. Portanto, todos os voluntários, eu inclusivamente, que estivemos ao longo destes 8 anos em missão ou que contribuímos mesmo em Portugal para angariar algum valor para lá conseguirmos Uhum, construir as casas de banho, fazemos o forno de água, compramos os uniformes escolares, levarmos as crianças ao dentista, terem apoio médico, conseguimos uhum, criar negócios locais, etc, etc. Portanto, tudo isto é voluntariado, lá está, cada um no seu sítio, não é preciso ir lá, claro. irmos todos, viajarmos todos. Ah, Todas as pessoas fizeram isto com os seus próprios recursos, ok? E por isso, e durante 6 anos, praticamente, eu estudei quais seriam as soluções que o nosso mundo oferecia já ao nível da sustentabilidade de projetos sociais, ambientais, Uhum, etc. E o modelo que conheci de empresa social foi aquele que achei que era mais adequado. ajustado, Uhum, mais adequado. Portanto, a criação das empresas sociais normalmente estava muito associada a que cada empresa, imagina na altura, penso que foi a Danone, o Yunus, o Nobel da sim. Paz, foi quem criou o modelo de empresa social, depois Uhum, levou, neste momento está nos Estados Unidos a desenvolver, o quarto setor já existe nos Estados Unidos, portanto, são uhum, as empresas sociais, mas com um propósito, de empresas, desculpa, com fins lucrativos, mas com um propósito social ou ambiental, portanto, certo. empresas com fins Uhum, lucrativos. uhum, No Brasil é a melhor forma, sabes que existe sempre aquela forma mais romântica de dizer as coisas, eu acho que perfeito. No Brasil dizem que deveria ser o setor 2,5, porque está entre as empresas privadas e o terceiro setor, de certo. facto. E aquilo que foi feito foi que nos criou, imagina, a Danone criou um iogurte que era super nutritivo, um super alimento e que tinha um preço tão acessível que poderia chegar às comunidades mais carenciadas. Sim. Aquilo que nós desenvolvemos em Portugal e também ainda não temos o quarto setor, portanto, a Uhum, BITHF é ainda uma empresa no segundo setor, é uma uhum, unipessoal, já, mas todos os estatutos foram desenhados em conformidade com as empresas sociais, outros certo. dizem aos quais fomos beber também informação no mundo, e com o compromisso de que o resultado líquido será aplicado ao nível dos programas do Teach How to Fish e junto dos nossos parceiros do terceiro setor com quem trabalhamos. Ok. Uh, o que é que pensei? Na pandemia não conseguia viajar, não conseguia, portanto, ir em missão e apresentei este desafio ao Luís, primeiro, um grande Uhum, amigo. Disse, Luís, gostava de criar uma empresa, um negócio social, qualquer coisa que trouxesse sustentabilidade financeira ao Teach How to Fish, mas também que conseguíssemos, através do nosso trabalho, dos nossos serviços, responder logo de forma direta ao objetivo do certo. mesmo.
ele disse, olha, vou-te apresentar a Vera Pereira, que tem uma empresa, é consultora, a Business Avenue, aí vais apresentar-lhe este conceito e aquilo que queres, eu penso que será a pessoa certa para Para te ajudar. ajudar. E reunimos há 3 anos atrás, eu penso que estávamos no dia 21, foi no dia do solstício, exatamente, 21 de dezembro, Uhum. eh, e, hum, e reunimos no dia 21 e trocámos ideias e passado talvez 2 meses a Vera disse-me, tens aqui um modelo dentro daquilo que eu acredito que foi aquilo que tu viste. Sim. E nós, Business Avenue, queremos, o nosso trabalho queremos doar, acreditamos na tua visão, na vossa visão, no vosso conceito, etc. E então vamos ajudar-vos a fazer isto acontecer. Então foi quando criaram, de facto, a Byte HF, aliás, Uhum. criámos a Byte HF com base nos serviços que foram desenvolvidos por eles para nós. Isto é, serviços de formação ao nível de diretamente a empresas ao segundo setor, Sim. para já, formação ao nível do desenvolvimento pessoal, portanto, trabalhamos e valorizamos as pessoas dentro das organizações ao nível Ok. da sua capacitação, do desenvolvimento pessoal, um, com o objetivo de trabalhar cada pessoa no autoconhecimento, na sua autoestima, na sua autoconfiança, que eu Uau. também sei, como tu disseste inicialmente, Sim. o peso, não é? E de perdermos a nossa autoconfiança Uhum. e depois conseguirmos trabalhar a partir de cada pessoa o sentido de equipa, Uhum. portanto, transformarmos grupos estagnados em equipas sólidas e dinâmicas, estabelecer uma visão e um sentido de cooperação nas empresas, que nós desde pequeninos somos incentivados normalmente até na escola a competir e não a cooperar e Pois não a é, partilhar conhecimento. exatamente. E depois levamos isto também para os nossos trabalhos Certo. e há resultados muito mais positivos para todos quando trabalhamos em equipa e para a Uau, empresa realmente, também. sem dúvida nenhuma. E depois, ao nível também do team building, porque como trabalhamos muito com o terceiro setor, o objetivo é deixarmos de ter, portanto, que as empresas tenham uma participação indireta nos desafios sociais Uhum. que nós temos no nosso país. Para Uhum. já a empresa ainda está em Portugal, o objetivo é depois trabalharmos, criarmos a empresa em cada país onde trabalhamos o Teach Auto Fish para dar sustentabilidade em cada país. Certo, certo. Um, portanto, trabalhamos com o terceiro setor, fazemos então o team building social de duas formas. Ou, portanto, darmos às empresas, como te estava a dizer, Uhum. a possibilidade de trabalharem diretamente, sem ser de forma só caritativa, com o terceiro setor. Uhum. E aquilo que nós definimos como in-house training, que é integrar pessoas que estão em situação de desemprego, que a Sim, primeira coisa que acontece normalmente é perderem a sua autoconfiança, a sua autoestima claro. e olharem para todos os outros como se fossem mais capazes, lá está mais Uhum. uma vez o início daquele processo. E conseguimos integrar pessoas que estão em situação de desemprego nas ações de formação junto das empresas com as suas equipas, com Certo. vista a criar um posto de trabalho, mas mesmo que não seja possível, juntos vamos trabalhar no seu currículo, na sua autoconfiança, Olha que interessante. no seu sentido empreendedor e, claro, acreditamos que vai ser mais fácil depois também ajudar a Que encontrar interessante. trabalho digno, que é também muito importante. Ou seja, isto no fundo é muito daquilo que nós fomos falando, não é, ao longo da conversa. Isto vai ser um trabalho aqui interno, mesmo a nível do nosso país, não é? Sim, sim, Para de alguma forma chegarmos também à parte externa, não é? E os vossos objetivos, que no fundo, neste momento, vocês estão no Camboja, não é? Mas sim, o teu objetivo é começar a dia, lançar, sim. a lançar a magia Sim. por vários sítios. Olha, e vocês já são uma equipa muito grande ou não? Na empresa ou no Sim. TikTok do Fish? Na Se- empresa, Na empresa possivelmente são menos, não é? sim, mas a empresa é uma microempresa. Claro. E trabalha, portanto, o nosso objetivo, claro, é sermos também sustentáveis e Uhum. trabalhamos com uma equipa grande, é uma equipa que de diferentes áreas, ok? Que Ok. trabalha em diferentes áreas e toda a gente trabalha em outsourcing, portanto, e Ok. toda a gente prefere, porque tem mesmo outros trabalhos, alguns são só consultores e Pois. ajudam-nos a chegar à metodologia que nós temos na empresa, que é uma metodologia própria, Uhum. flexível, mas é ajustada também aos desafios que vamos encontrando, porque nós trabalhamos.
com cada parceiro com sim. quem estamos, ok? Temos alguns modelos formativos que trabalhamos com associações de empresários, também foi a forma mais simples para começar enquanto estava a trabalhar, porque trabalhei até há um ano atrás numa empresa financeira, Hum, full-time, e na altura tinha que conciliar tudo, tipo, já estou claro, fixe, empresa, imagino. Sim. etc. E na altura fiz muitos protocolos e parcerias com associações de empresários, como a Câmara de Comércio, etc. Hum, E então tínhamos modelos fechados de formação para conseguirmos chegar a várias pessoas, mesmo em todo o ok. país. Uhum, Mas o objetivo é trabalharmos com as empresas diretamente ao encontro daquilo que é a cultura da empresa e os desafios que são assinalados também claro, pelos nossos parceiros, pelos nossos clientes. certo, E certo. a equipa, portanto, é uma equipa. Neste momento não sei dizer o número de pessoas que estão na empresa, mas há muitas pessoas a contribuírem, desde psicólogos, a gestores, a pessoas que se reformaram, mas trabalharam ao nível da gestão humana em empresas grandes e em diferentes áreas, desde a área da saúde, à Uhum. hotelaria, turismo, etc. Portanto, temos pessoas da área financeira. Que ah, interessante mesmo, que sim, interessante. Então, por exemplo, uma das formas de vos ajudar, uhum, entre aspas, sem querer estar aqui, sim, sim, não é como tu estavas a dizer, vocês de alguma forma isto não é caridade, não é? uhum, Uma das formas é exatamente cada pessoa usar o seu dom, a sua sabedoria para participar, não é? De alguma forma, é um bocadinho esse o objetivo, não é? Ou seja, não é tanto, mas se calhar também em termos monetários, porque eu acredito que isto venha sempre a ajudar, não é? E ajuda sempre, de alguma forma, mas é também a pessoa que está ali, que participa, qualquer pessoa pode participar, desde que ponha os seus dons, não é? O que sabe, uhum, ao vosso serviço, não é? De alguma, ao serviço de todos, não é ao sim, vosso, é ao serviço de sim, todos. É. sim. Rita, eu acho que é uma das coisas que indiretamente, mas conscientemente, não iria dizer-te o contrário, também queremos trabalhar quando formamos pessoas ao Uhum, nível do seu desenvolvimento pessoal, uhum, embora sejam pessoas que têm uma vida digna, e que nós começamos normalmente pelos líderes, pelos chefes de equipa, sim, para depois conseguirmos chegar às suas equipas uhum, em conjunto, é exatamente trabalhar hum, este lado, para conseguirmos, para cada uma das outras pessoas, é trabalhar aquilo que eu te dizia há pouco, não é? Para cada uma das pessoas que consiga perceber e mudar também um bocadinho a sua. Eu não quero ter a presunção que vou conseguir mudar mentalidades, mas claro. posso ter esse objetivo. Podes, E eu acho que é muito importante ter esse objetivo para que isto aconteça. Pode não ser agora, pode não ser na minha vida, mas certo. para que isto aconteça, porque eu acho que é aquilo que é necessário acontecer para mudarmos algumas coisas. E então é importante que cada pessoa, mesmo no seu posto de trabalho, enquanto chefe de equipa, etc., consiga perceber o impacto que tem na vida de outras pessoas. Quer no seu trabalho, que é aquilo que estamos ali a fazer, quer depois quando chega à sua comunidade, não é? À sua Uhum, família, uhum, e até para si próprio. E sim, perceber que com um bocadinho mais de empatia, a forma como se comunica, e por isso trabalhamos tanto, ou tantas vezes também o tema da comunicação, certo. conseguimos perceber que temos, que temos impacto na vida das outras pessoas e Sem podemos ter um dúvida. impacto direto. Temos o superpoder, não é? E eu gosto muito de dizer isso. Nós, na ByteHF, temos superpoderes. Temos o superpoder de dar-vos a vocês esta capa, não é? De Sim, vocês conseguirem ter um impacto direto no âmbito da responsabilidade social corporativa. E isto é de facto mágico, a sim, palavra, sem utilizando a mesma dúvida. palavra que utilizaste há pouco, porque as pessoas começam a perceber que conseguem ter o impacto, sem ser só a dar aquele valor, Sim, sim. uh, Mas que só fazem a pedir diferença, alguns não é? alinhamentos e que fazem a diferença. Sem Às dúvida. vezes só perceber que basta perguntar como é que correu o dia a um colaborador. Basta termos a base de que, por exemplo, um terço das pessoas que trabalham em Portugal vivem em situação de pobreza. Portanto, o ter trabalho não é sinónimo de não ser pobre. Pois não. Ah, e dar conhecimento, dar o poder da informação e do conhecimento, e depois dizer, atenção, que isto tem que ser trabalhado. E nós também temos que olhar para a outra pessoa, que se calhar nós pensamos, aquele colaborador não está bem vestido ou não está assim assado,
isto é um alerta, o que é que se passa, não é? Com esta Claro, pessoa, porque é que ele está com um ar tão cansado? Porque é que ele chega sempre todos os dias? Porque é que esta colaboradora chega sempre com um ar tão cansado? E nós conseguimos interessante mesmo. perguntar e entrarmos mais na vida das pessoas Que e interessante. isso depois vai abrir Sim, horizontes para a comunidade. sem Vai-nos dúvida. dar predisposição para olharmos quando saímos nas nossas vidas apressadas do metro e vemos uma pessoa em situação de sem-abrigo, olharmos e darmos um bom dia. Não Uhum, é preciso dar uma moeda, mas pode-se dar um bom dia, pode-se perguntar claro, como é que se chama, não é? Isto é atribuir dignidade a alguém e às sem vezes são coisas dúvida. tão simples que nós falamos entre nós, mesmo em reunião ou só numa troca, e que despertam ali, não é? Tem aquele poder de despertar qualquer coisa adicional também. Sem Não dúvida. sei se Olha acontece. que interessante mesmo, mesmo muito interessante, porque de facto isto é muito maior o impacto que tem desta forma do que lá está, do que se calhar aquilo que nós vulgarmente estamos habituados, não é? Ah, olha, mesmo, muito obrigada mesmo por esta partilha e por trazeres aqui. Olha, assim, em jeito, já estamos aqui há uma hora a falar, em jeito de finalização, tens assim algum sonho? Eu sei que tu és uma sonhadora, né? Que tu não podes mesmo passar desta vida para realizar. Algum sonho? Ah, não sei, gostaria muito de ver neste momento, pelo menos as crianças com quem começámos o Teach How to Fish, a Chovi que fosse, é Uhum, conseguir ver ela a dar continuidade a isto. ok. E ver que a semente, não é? Que aquela semente coube lá mesmo. Aliás, eu acho que até foi ela que me tirou ali de qualquer coisa de mim, não é? Sim, sim, É porque eu já disse que o projeto também me está a ensinar tanto a mim. pois está. Como é que algo que nós criamos nos ensina todos os dias tanto, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É nós ter essa atitude então de humildade e de aprendiz, eu acho que é, sem dúvida, pela minha própria experiência, eu sinto que é o motor, o ingrediente essencial para funcionar um projeto. Eu tenho, porque de facto é mesmo isto, é nós sentirmos que nós não estamos aqui a ensinar, porque vocês realmente, o vosso propósito é ensinar, mas vocês próprios, lá está, também se estão a permitir aprender, não é? E isto faz toda a diferença, não é? Sim, gostava de facto de ver a Chovi só assim exemplo. Tenho o sonho de ver ela conseguir dar continuidade aos seus estudos e a ser um exemplo de que é possível sair daquela suposta condenação, não é? É uma Sim, sem situação de dúvida. pobreza. E só para terminar, deixa-me contar-te uma coisa interessante. Sim. Uma das primeiras vezes que eu tive assim uma lição engraçada, foi que foi uma vez estávamos a construir uma casa, ah, para uma família. Foi a primeira casa que construímos de raiz, Uhum. ok? E casas, estamos a falar de casas muito humildes, claro. Sim, mas sim. Mas que O lar delas, construí pronto. para uma família, assim, que vivia Uhum. numa condição muito, muito má. E nós comprámos as folhas de zinco, as folhas de palmeira, comprámos madeiras, etc. E às tantas eu começo a ver aquilo a acontecer e nós todos a construímos a casa, porque assim, perguntam, então, mas vais tu que constróis as tuas casas? Não, eu estou ao lado das pessoas e nós, olha, amanhã chega aqui o material para construirmos a casa e vamos todos fazer. Sim, E como eu acredito muito no exemplo, no valor de exemplo, nós estamos todos a aprender ao lado de cada uma daquelas pessoas, que eles sabem fazer tudo, claro, só não têm recursos para comprar as claro. madeiras, etc. Então, estava a ver aquilo a acontecer, eu disse, não, mas nós desenhámos a casa assim, e aqui era madeira, e ficava mais bonita com as folhas de palmar, e eles, não, mas nós vamos reutilizar aquelas chapas de zinco para meter aqui embaixo, eu, mas aquilo está tudo cortado e está assim assado, eles, não, mas nós vamos meter este melhor no teto, que é mais importante reforçar, etc. E às tantas eu tive que sair dali de mim e pensei assim, mas o que é que eu estou a fazer? Então, Claro. mas eu estou a insistir para que isto fique bonito. Eu estou a brincar com isto. Mas estás a ver, Rita, nós temos que estar sempre a Aprendizagem. lutar. Sim, Isto é um exemplo até tolo, sim.
Mas é aquele exemplo que eu peço muitas vezes, e já estiveram ao meu lado mais de 100 pessoas, 18 países diferentes. Uhum, E eu peço muitas vezes às pessoas, 19 agora, eu peço muitas vezes às pessoas para, quando estão, eu sei que cada voluntário vai por uma vontade própria, sua, ok? Cada um de nós tem uma razão única para ir, uhum, para estar ao serviço. Aquilo que eu penso é, enquanto estamos ali, vamos fazer este exercício que sim, diz muito respeito à humildade, mas eu acho que sobretudo aos tais valores do respeito, e a verdade também, não é? E o amor por aquilo que estamos ali a fazer. Olha, se eu tive a oportunidade de ter este tempo, vamos nos colocar aqui ao lado, não é? À frente, nem uhum. atrás, ao lado, uns dos outros, e vamos ver como é que as coisas estão a acontecer. E vamos tentar aprender com isto que Sim, está a acontecer aqui, sim, não é? Não vamos só passar conhecimentos, vamos tentar controlar também aquilo que é o nosso instinto, lá está, da sim. caridade, de resolver Deixarmos que logo é o as melhor, não coisas. é? Sim, vamos resolver logo as E coisas, nós é vamos que resolver à sabemos, e nossa maneira. nós, porque tenho outra visão, porque tenho outro conhecimento, porque sou superior, não é? Isso só vai alimentar mais o sentido de inferioridade deles, não é? Sim, eu Ah, estava ali com o meu sentido estético, quer dizer, sou formada em publicidade e marketing, mas de repente já pensava que era arquiteta claro. ou qualquer coisa, porque tinha ali, não, isto deve ficar assim, que foi assim que eu imaginei a vossa Não, casa. mas é Não. interessante, sabes que ainda foi num dos podcasts deste mês, eu disse isso. Houve uma das pessoas que eu entrevistei o ano passado, que ela passa a vida a dizer isso e de facto ela também o afirmou aqui. E aquilo mexeu muito comigo, porque de facto, quando tu vais com essa presunção de eu é que sei o que é melhor, porque eu é que não sei. Não, tu tens que ir para lá e de facto conheceres os hábitos das pessoas, conheceres como é que as pessoas vivem, conhecer a cultura da própria. Tu não vais lá mudar nada, tu vais ajudá-los a fazer com aquilo que têm, com aquilo que faz sentido para eles, é diferente, porque de facto é muito difícil, e ela dizia, é muito difícil realmente, e principalmente nas primeiras vezes que vamos, já não é o teu caso, se calhar, mas nas primeiras vezes nós temos muito aquela, não, porque eu a que Não, sei, isto ficava melhor desta maneira, porque já foi experimentado, porque já foi. E sim, efetivamente isso desempodera-os completamente e perde-se sim, completamente aqui o sentido, o vosso sentido, não é? De empoderá-los, não é? Com aquilo que têm, não é? Porque sim, eles depois aquilo até pode falhar, a casa até pode ficar é verdade, insegura ou feia, mas foram eles e eles vão aprender com aquela sim, aprendizagem, não é? E claro de que facto sim, eu acho que isso é mesmo muito importante, essa mensagem que todos vocês passam que já lá foram e que não têm esta ilusão que vão mudar alguma coisa, não é? sim, Simplesmente o mudar no sentido tipo, eu vou lá para coordenar. Não, isso não faz sentido nenhum. Ok, sim. então, olha, Muito Susana, obrigada, muito Rita. obrigada mais uma vez por este bocadinho. Ficávamos aqui a falar horas, porque Depois deves ficávamos. ter imensas histórias para contar, e Sim. muitas coisas de alguma forma até para ensinar. Então, mas se calhar até faz sentido. Vocês estão bem posicionados, né? Redes sociais, ah, Uhum. têm o site, certo? Sim, Certo, pronto. temos o site, sim, temos o Facebook, Instagram, Uhum, LinkedIn também, a empresa certo, está no LinkedIn e está no Facebook, ok. bythf.pt e Uhum. teachoutofis.org. Ok, Pronto. ok. É fácil de chegar a vocês e de alguma forma seguirem o vosso trabalho e participarem nele, não é? Que é o teu objetivo também, não é? Sim, 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 e gosto sempre de responder Uhum, a todas as mensagens que nos chegam e a sim, desafios e ideias. Também temos um grupo no Facebook que é o Cooperative by THF, ok. uh, que aliás, o grupo foi a primeira coisa que criei depois de vir do Camboja, da minha experiência como voluntária. O Sim, objetivo do grupo, que se chamava na altura Teach How to Fish, era pessoas de todo o mundo poderem partilhar conhecimentos, ideias, soluções, etc. Perdão, ou até os desafios que tinham ou dificuldades que tivessem, e nós conseguimos em conjunto, em comunidade de diferentes zonas do mundo, dar respostas. Só que, sim, entretanto, na altura, o Facebook configurava os grupos a partir de 300 pessoas a nível de segurança, não conseguias ter acesso às informações certo. que eram partilhadas, então criei a página e foi aí que Ah, tudo ok, começou. Não é? ok,
Ok, ok. Que interessante. Ou seja, mas esse grupo ainda existe ou não? Que é onde Existe, nós podemos colocar exatamente ideias, soluções, não é? sim. Ser aqui uma interpartilha a nível de mundial, não é? Sim, e Sim. se houver alguém que não, se alguém não conseguir encontrar a página, o É grupo, fácil, sim. etc., digam-me Ok, também por muito bem. mensagem, qualquer coisa, ou mesmo no meu perfil. O meu nome é Susana Garrett Pinto nas redes sociais, para ser mais fácil. Por isso Uhum, é que tem que ser pelos três nomes. Às vezes as pessoas falam, mas porquê os três nomes? Porque é mais fácil de encontrar, não é? Se for claro. Susana Pinto, São era mais muitas, não é? difícil. Sim, e assim é Sim. mais fácil de encontrar e também gosto de estar disponível. É sobretudo pela disponibilidade que quero ter para toda a Sim. gente. Portanto, é mais fácil de encontrar e estou sempre disponível. Se não responder logo, insista um bocadinho e vê-se desculpa. Às vezes Mas o tempo não dá para tudo e de alguma forma lá está. As vidas acabam por ser, era como tu dizias, são cheias de muitas coisas e neste momento tu estás ainda numa organização, não é? Numa reorganização deste novo sim, viver, não é? Portanto, sim, sim. nós temos que ser pacientes, não é? Com tudo isto. Sim, Olha, mas agradeço. mas eu acredito que de alguma forma, eu acredito que já por esta conversa te possa de alguma forma estar aqui a transformar várias pessoas e quem sabe até descobrirem-se numa missão como tu te descobriste. Muito Que obrigada. bom. Obrigada, Rita, obrigada pela oportunidade. Deus. Muito Obrigada, um abraço. obrigada. Muito Obrigada. obrigada. A todos vocês, já sabem, partilhem. Neste podcast vai estar todas as informações relativamente aqui à Susana. E a tudo aquilo que ela faz, redes sociais, o site e tudo mais, vai estar tudo aqui na descrição. E quanto mais partilhar e derem a conhecer este projeto, melhor, porque nós sabemos que isto acaba por ser uma sementezinha que é mínima. Por exemplo, se tu fizeres, será sempre algo que tu já estás a fazer pelo bem, do próprio universo, porque realmente faz sentido nós ensinarmos a pescar e não pescarmos pelas pessoas. Mas isto é para todos nós, é transversal. Muito obrigada mesmo por esta mensagem tão empoderadora e até ao próximo episódio. Obrigada.